Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Eduardo aqui novamente. Senta aí que nós vamos agora ter um papo aqui sobre munições com uma simples mudança na tecnologia dos armamentos, da fabricação das armas, que foi a têmpera. A têmpera é um processo dado em metais que faz com que o aço principalmente seja submetido a temperaturas mais altas e depois resfriado para que o mesmo consiga resistir mais, ou seja, ele vai ganhar uma dureza, perdendo um pouco da maleabilidade, mas recebendo uma dureza extra, e com isso faz com que a pressão suportada por peças que sofram têmpera seja muito maior do que peças que não possuem esse tratamento. Durante os testes realizados em armamentos em fábrica, são utilizadas munições com 20% a mais de potência em média. Você sabia desse detalhe? Pois é. Esse teste é realizado dessa forma para que as armas passem por um estresse muito maior no seu material, no ato dos disparos em teste, para que a mesma tenha uma margem de segurança e resistência das munições mais P. E agora está um detalhe aqui bem interessante. As munições mais P, eu não sei se você sabe disso, mas as munições mais P tendem a gerar 10% a mais de pressão no seu disparo. Pois é um detalhe bem interessante. As munições mais P geram essa pressão extra, e aí que tá. Como eu mencionei, as munições em teste são utilizadas com 20% a mais. 10% daqui, justamente para que os atiradores tenham 10% aí de margem de segurança para realizar disparos com munições mais P. Todo esse processo de teste com a utilização de munições mais potentes do que as munições mais P, e também o aço temperado utilizado atualmente, e o aço temperado também utilizado hoje em dia nas armas, faz com que, inclusive para que nós tenhamos uma margem de segurança ao realizar disparos com essas munições. Lembrando que essa munição, por ser mais potente, ela vai fazer com que uma arma não preparada sofra um desgaste maior ao longo do tempo, podendo fazer com que a arma simplesmente tenha uma perca total ao longo de muitos disparos utilizando munições mais potentes, o que não é a intenção de ninguém a utilizar munições para sua defesa. Lembrando que as munições mais P e mais P+, são amplamente utilizadas para a sua defesa pessoal. E é por isso que essas munições não são tão recomendadas para as armas antigas. Lembrando que as armas mais atuais, nos processos de fabricação atuais, utilizam a têmpera para justamente dar uma resistência muito maior ao tambor da arma, que é onde ocorre a explosão dos revólveres, e no caso a câmara para as pistolas. Armas mais antigas não passaram por esse processo. O que acontece? Você pode acabar destruindo uma arma antiga simplesmente em realizar disparos com munição mais P+, por exemplo. Então aqui fica um alerta para você, atirador, que tem uma arma mais antiga. Procure saber se a sua arma possibilita a utilização de munições que tem uma carga maior de propelente para gerar mais pressão no ato de disparo, sem que a mesma seja danificada no processo. Então você pode estar contactando o fabricante da sua arma ou procurando por especificações na internet mesmo do seu armamento para saber se o seu armamento, um tanto quanto mais antigo, consegue utilizar essas munições. Lembrando que todos os revólveres atuais da Taurus, eles passam pelo processo de têmpera. No caso, eu estou aqui com o 889 atual da Taurus, e esse revólver ele tem a robustez suficiente para utilizar inclusive essas munições. Lembrando que esse revólver é um revólver do calibre 38. Então, esse revólver ele passou por todo um processo de têmpera, ele passou por testes utilizando munições ainda mais fortes que a mais P, justamente para que o atirador tenha a mais absoluta certeza de que esse revólver não vai ser danificado a longo prazo utilizando munições mais P com muita frequência. Além disso, algumas armas que utilizam simplesmente duralumínio na sua fabricação aqui, principalmente da área da explosão, como é, por exemplo, o RT-85 Multi-Alloy, eles não são preparados para a realização de disparos com essas munições. Então, muito cuidado ao comprar munições para armas que não possuem um acabamento de resistência tão grande quanto uma têmpera. Que no caso do RT-85 Multi-Alloy, como eu mencionei, são armas que possuem sim, na verdade, a parte de explosão em aço, só que toda a armação da arma é feita em duralumínio e não é propício à utilização dessas munições, principalmente em ampla escala. Mas um fato aqui bem interessante, a munição mais P+, ela não é reconhecida pela SAAMI. Essa munição ela é amplamente ainda divulgada por fabricantes dessas munições, mas ela não é reconhecida pela SAAMI.
E elas recebem essa nomenclatura justamente por serem munições que possuem cargas ainda superiores à munição mais P. E aí que tá, nós agora temos um detalhe aqui bem interessante que talvez você não conheça. As munições mais P e mais P+, são restritas a alguns calibres. São eles o 9mm, o 45 ACP, que é o mesmo que o 45 Alto, o 38 Super e o 38 SPL. Você pode verificar que as outras munições não possuem essas nomenclaturas, como é o caso do calibre 40, por exemplo, e do calibre 357 nos revólveres. Você pode perceber que as munições não possuem essa nomenclatura na sua descrição, justamente por serem munições standard. As munições 40 e as munições 357 geralmente são munições standard. E agora vamos a algumas outras informações também bem interessantes. Lembra quando eu falei que a munição mais P, ela possui em média uma carga de 10% a mais? Pois é. E agora a mais P+, ela utiliza uma carga que gera uma pressão de quanto por cento a mais? E aqui é variável, como por exemplo, as munições 9mm utilizam geralmente 20% a mais de pressão na câmara. Só que, por exemplo, essa daqui, calibre 38 mais P+, ela gera em média 30% de mais pressão na câmara. Então você percebe como chega a ser extrema a utilização de uma munição dessas. Sim, essas munições são destinadas a uma potência muito maior no seu disparo e, consequentemente, um impacto muito maior contra o alvo também. E elas foram especificamente feitas, construídas para forças de aplicação de lei. Sim, essas munições mais P+, foram inicialmente feitas para serem utilizadas em ampla escala por forças policiais e forças de segurança, e que é uma informação bem interessante. Agora, outra informação interessante também é que alguns calibres que utilizam a denominação mais P às vezes podem ser perigosos também, como por exemplo, calibres que utilizam o blowback simples, ou seja, o recuo do seu ferrolho de maneira simples. Eu vou explicar melhor.